Olá, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Uma alegria estarmos mais uma vez juntos com o programa Consensos, nesta noite para conversarmos um pouco sobre educação. Qual o papel da educação na transformação social? Que nós vamos conversar aqui no programa Consensos dessa noite. Para fazer o programa conosco, duas personas especialíssimas estão participando conosco. Ao nosso lado, nosso querido reverendo Martorelli Dantas, que é pastor e também coordenador do curso de Direito da Faculdade Metropolitana. Vai abrilhantar aqui o programa Consensos dessa noite. Ao nosso lado, o nosso querido Bispo Robson Cavalcante, que sempre tem estado conosco, enriquecendo cada vez mais o programa Consensos. E, naturalmente, a sua presença, você internauta, navegando pelos 4 cantos da terra, você na região metropolitana, você que está no interior do estado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa Consenso dessa noite promete ser muito especial. Vamos ver essas imagens da educação nacional. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, Bispo Robson Cavalcante. Esta realidade educacional, pensa-se muito na ideia de mudá-la. Eu perguntaria para o senhor logo de início, a educação é uma utopia possível? Boa noite, telespectadores. A educação é fundamental. Nós, como cristãos, ficamos olhando para o Antigo Testamento e o Senhor exortando o seu povo a passar os seus estatutos e mandamentos para os filhos e os filhos dos seus filhos. E o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que ide e ensinai. Então nós cremos que o ser humano é privilegiado por ter nascido com razão, com cérebro, e não nasceu por acaso, ele nasceu para ser instrumento de Deus na criação, na gestão do mundo, nas grandes descobertas. É um grande privilégio. Agora, isso nós temos que colocar num contexto de uma sociedade em que o pecado gera desigualdades e oportunidades. E algumas pessoas conseguem ter o seu cérebro alimentado pela educação e descobrir grandes coisas para o bem da humanidade, né? Estamos aqui na televisão, a descoberta do gênio humano. Como também há pessoas que, em razão do pecado, usam o seu saber para o mal. Diz que nada como um bandido inteligente. E, lamentavelmente, muitas pessoas que têm um potencial tremendo nascem numa situação de desigualdade, de marginalidade social, de carência, e especialmente o nosso Nordeste, que tem o dobro da taxa de analfabetismo nacional, e alguns estados, como o caso do estado de Alagoas, maior ainda. E essas pessoas que poderiam dar uma grande contribuição para o bem-estar da civilização são privadas da coisa básica, que é o conhecimento. Não creio que haja esperança para o Brasil, né, do ponto de vista profissionalizante, técnico, do ponto de vista das humanidades, sem que nós possamos socializar o saber e que todo brasileiro tenha realmente acesso à educação pública e de qualidade. Como bandeira dos candidatos, seja eles de quais partidos forem, normalmente a educação é muito explorada, é muito batida, é muito comentada. Por que isso não é traduzido em ações práticas e efetivas quando eles assumem o poder? Nós temos que reconhecer que fizemos alguns avanços e temos alguns problemas. Na minha infância, por exemplo, você tinha um analfabetismo no Brasil em torno de 80%. Né? Hoje está em 9,7%. Você não tinha escolas, praticamente, na cidade do interior. Uma cidade que tinha 4 ou 5 séries era uma cidade privilegiada. E daí as pessoas que não tinham condições financeiras não poderiam estudar sequer um segundo grau. Era uma situação dramática. O Brasil, que vem de uma
de uma sociedade escravista, de uma sociedade patrimonial, elitista. Você tinha, nos anos 50, da minha infância e adolescência, uma exclusão das grandes massas. Uma grande revolução quantitativa que nós tivemos foi a expansão da escola pública em números estratosféricos. Agora, essa expansão da escola pública, em termos de quantidade de alunos, em termos de cidades que foram atingidas, foi um grande avanço. Mas com uma queda violenta de qualidade, nós tivemos também uma perda de uma filosofia da educação que deve ser não somente de trazer informações, mas de trazer formações. Nós vamos não somente acumular saberes, né, dimensão cognitiva na cabeça do educando, mas formar um cidadão, e formar um ser humano, formar uma pessoa, e que foi talvez o grande papel no passado das escolas confessionais. Agora, depois dessa explosão, nos anos 50 e 70, nós começamos a estagnar. E não se seguiu a essa expansão quantitativa da escola pública um investimento na qualidade do ensino, na remuneração do professor, na qualificação técnica, e especialmente hoje em dia o mundo desenvolvido e países que deram saltos recentes, como Coreia, Malásia, etc., um dos segredos foi a variável do investimento em educação. E nós temos, em todos eles, educação integral, quer dizer, 2 expedientes, reforço, aula de música, de esportes, ficando em média de 9 às 3, 4 horas da tarde na escola, com refeição, modelo que Darcy Ribeiro tanto sonhou para o Brasil no passado, e começou a fazê-lo, e nós sentimos que os grandes temas nacionais são débeis nessa campanha. Porque há uma certa simetria entre os candidatos principais. Nós estamos mostrando o que já foi feito, que pode ser feito mais, mas nós não estamos com nenhum partido que mostre os desdentados, né? Falta os desdentados na televisão nesse programa, falta o analfabeto, falta aquela pessoa que vive na miséria. E nós tivemos na campanha passada a grande bandeira do Cristóvão Buarque, a bandeira da educação, e eu creio que no Brasil, questões como segurança, educação e saúde não estão tendo propostas objetivas e prioritárias por parte dos candidatos, pelo menos até agora.